Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o João Henrique, sou contador e especialista em finanças. Hoje eu vou falar com você sobre um assunto bem interessante do ponto de vista tributário na sua empresa, que é como economizar impostos. Muita gente, quando nos procura, vem com essa dúvida: João, é possível cortar imposto na minha empresa? É possível pagar menos tributo? E hoje a gente vai falar de um assunto bem específico no qual muita gente vem pagando mais imposto do que devia se fizesse um planejamento bem executado nesse sentido. Eu vou trazer para vocês um exemplo hoje daquilo que na legislação a gente chama de fator R e se encaixa em determinadas categorias de empresa, como por exemplo, empresas de medicina, empresas de odontologia, no caso dos dentistas, consultores, representantes comerciais e algumas outras atividades regulamentadas que podem se encaixar aqui para pagar muito menos imposto. Se você tem dúvida se a sua atividade pode ou não ser enquadrada nesse fator R, deixa uma mensagem aqui pra gente, ou então entre em contato por algum dos nossos canais, que nossos contadores analisam e te dão o retorno exato para você, tá bom? Então vamos falar dessa possibilidade de economizar até 40% nos impostos da sua empresa, desde que ela seja de alguma dessas atividades regulamentadas, como eu citei anteriormente. Então se você é médico, dentista, consultor, representante comercial, fica muito atento nesse vídeo. Vamos supor o seguinte: uma empresa hoje de medicina no Simples Nacional, ela inicialmente pagaria ali 15,5% de imposto sobre o faturamento mensal. Então eu peguei um exemplo aqui, vamos supor que você emite uma nota fiscal, seja como medicina, odontologia ou representação comercial, no valor de R$6.000. A contabilidade vai apurar o imposto em cima desses R$6.000 numa alíquota de 15,5%. Então o seu imposto seria ali aproximadamente 930. Esse é o cálculo feito sem planejamento algum, sem um planejamento tributário que visa economizar impostos e beneficiar você que é empresário. Então muita gente vem pagando o imposto dessa forma sem saber que existe uma brecha na legislação. Muita gente paga os 15,5% ou outras pessoas acabam optando pelo lucro presumido, que é um outro regime tributário fora do Simples, que quando você compara com os 15,5% pode ou não valer a pena você migrar de regime. Mas o que a gente vai trazer é um benefício que vai cortar em até 40%, mais de 40% um pouquinho, esses impostos de 15,5%. Na legislação é mencionado desde 2018 o denominado fator R. O que significa isso? Ele diz o seguinte: se em determinada empresa que contempla essas atividades que eu falei anteriormente, a folha de pagamento dela bater mais de 28% ou 28% ou mais do faturamento dessa empresa, o imposto dela pode cair de 15,5% para 6%. Então o imposto caía de 15,5% para 6% se a folha de pagamento dessa empresa bater 28% do faturamento dela. O que é a folha de pagamento, pessoal? É a soma, a grosso modo, dos salários mais retirada pro labore de uma empresa, ok? Se você ainda não sabe o que é retirada pro labore, eu vou deixar um link aqui embaixo no vídeo que eu explico detalhadamente o que é retirada pro labore e distribuição de lucro por empresário, tá bom? Então, salário mais retirada pro labore, se bater 28% do faturamento da empresa, você pode se valer do benefício do fator R, no qual seu imposto cai de 15,5% para 6%. Então, vamos seguir nesse exemplo dos R$6.000 de faturamento. Para uma empresa que fatura 6.000, emite 6.000 de nota, e vamos supor que ela não tenha funcionário, que é o caso de muita gente que abre o CNPJ para exercer atividade e ainda não tem funcionário. Então não tem, é zero de salário. O que ela pode fazer para bater esses 28% com a folha de pagamento? É aumentar a retirada pro labore do empresário. Então a retirada pro labore seria de 1.680 nesse exemplo, para bater 28% daquele faturamento de 6.000 que a gente mostrou anteriormente. Então uma retirada de 1.680 bateria 28% do faturamento e a alíquota do empresário seria reduzida para 6%. Então vejam bem, esse imposto que deu R$930, quando eu faço o cálculo com o fator R, daria R$360, mas não para por aí, pessoal. Sobre a retirada pro labore, há incidência de 11%, que é a alíquota do INSS que o empresário contribui para o governo. Então, 1.680 vezes 11%, R$184 ele pagaria sobre essa retirada pro labore. Mas ainda assim, se eu somasse R$184 que ele paga de INSS, mais R$360 que foi o imposto utilizando o benefício do fator R, daria um imposto total de R$544,80. Se a gente comparar no primeiro cenário, que tem muita gente pagando R$930, no segundo cenário, com o planejamento tributário correto, o imposto cai para R$544,80.
Isso dá uma economia mensal de R$ 385,20, o que equivale a mais ou menos ali 41% de economia com esse planejamento simples de aumentar a retirada para o empresário cair na alíquota do fator R. Uma economia de 385 meses para esse tipo de faturamento dá uma economia anual de 4.600, que vejam bem, pessoal, é quase um mês de faturamento dessa empresa que ela passa a economizar por ano em tributos, tá? Então vale pensar no planejamento tributário, seja qual o perfil que for sua empresa. Aqui a gente destacou esse tipo específico de empresa, né, que nós citamos anteriormente, que são das atividades regulamentadas. Se você tiver dúvida, deixe nos comentários, entre em contato com a gente por alguns de nossos canais. E o principal, dê um like nesse vídeo se esse conteúdo for útil para você. A gente está à disposição para atendê-los.